A formação de parcerias estratégicas é cada vez mais vital para oferecer valor agregado aos clientes e impulsionar o crescimento de negócios dos mais variados setores. Especialmente no varejo, saber identificar, formar e gerenciar alianças pode ser o diferencial que coloca sua marca à frente da concorrência. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje falaremos sobre as melhores práticas e estratégias para criar parcerias de sucesso e por que essa cooperação pode transformar a experiência do cliente e gerar resultados positivos. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 181. Como formar parcerias estratégicas para oferecer mais valor aos seus clientes no e-commerce. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Alejandro Vasques, considerado um dos principais profissionais de e-commerce que atua no mercado brasileiro. Ele é presidente e cofundador da Nuvem Shop, uma plataforma de e-commerce líder na América Latina com mais de 150 mil clientes. A Nuvem Shop faz parte de um seleto grupo de empresas conhecidas como unicórnios, que são aquelas empresas com valor de mercado avaliado em mais de $1 bilhão. Olá, Alejandro, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, você, Daniel? Muito prazer estar aqui com você. Muito bem, o prazer é todo nosso em te receber aqui. Antes da gente começar a falar especificamente sobre parcerias estratégicas, eu queria pedir para você se apresentar para o público que está nos ouvindo, falar um pouquinho aí da Nuvem Shop, essa história de sucesso já de mais de uma década no mercado brasileiro. Claro, bom, a Nuvem Shop nasceu há 15 anos atrás. Nascimos na Argentina, por isso o meu sotaque é um pouco diferente. Nascimos na Argentina com o intuito de ajudar os negócios do mundo do varejo, desde pequenos empreendedores até grandes marcas, para que possam ter um e-commerce de maneira simples, com autonomia, de maneira rápida e acessível, e ter um e-commerce como os grandes varejistas, por um valor justamente também acessível, né? E começamos na Argentina, logo em 2012 lançamos no Brasil, e nesses quase 15 anos trabalhando, hoje, como você falava, somos a maior plataforma de e-commerce e na verdade já ultrapassamos os 160 mil clientes de todos os ramos do varejo, onde somos muito fortes no ramo de moda, casa e decoração, beleza e saúde, mas temos clientes de eletrônicos, de pet shop, qualquer categoria de produtos físicos do varejo, né? Hoje, a matriz é no Brasil, com esses 160 mil clientes, mais da metade são aqui no Brasil. Eu falo aqui porque eu moro em São Paulo há 11 anos já, e das 1.200 pessoas que somos, também 800 estamos aqui no Brasil. Então, durante a primeira década da nossa história, o único foco foi permitir que qualquer marca, como eu falava, desde o pequeno empreendedor que está iniciando até marcas consolidadas que talvez estavam consolidadas no mundo digital e migram para a Nuvem Shop, ou estavam consolidadas no mundo físico e querem abrir um e-commerce para vender de maneira direta ao consumidor. A gente ajuda esses dois grupos de clientes, vamos falar assim. O foco foi esse produto, o e-commerce. Porém, nos últimos 4 ou 5 anos, com as últimas captações de investimento que a gente fez, a gente começou a desenvolver outros produtos como pagamentos, logística, o ponto de venda, uma solução para quem tem loja física ou um showroom ou uma pop-up store, e também soluções de marketing e de atendimento ao cliente com inteligência artificial. Tudo isso, no final das contas, é para ajudar a resolver as principais dores que os lojistas brasileiros têm, né? Embora operamos em toda a América Latina, hoje o foco da companhia é aqui no Brasil. Então, isso é bem resumido. Muito bem. Parabéns aí pelo sucesso da empresa. Realmente vocês são uma grande referência de e-commerce para quem tem qualquer tipo de negócio online aqui no Brasil. E esse crescimento de vocês certamente é embasado muito na questão das parcerias estratégicas. Além de muita tecnologia, além de muito planejamento, fala para a gente um pouquinho como que você enxerga a importância de parcerias estratégicas no crescimento da Nuvem Shop e como que vocês veem isso como importante para os lojistas. Realmente é fundamental. A gente tem uma frase, né, que se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer chegar longe, vai em grupo, né? Vai em equipe. E muitas vezes são teus sócios, teu time, as pessoas que você contrata para teu time. É uma parte fundamental,
Mas hoje realmente você precisa desses parceiros estratégicos para te complementar. E eu vou contar aí como a gente enxerga dentro de Nuam Shop e depois como a gente enxerga nos nossos clientes, que é um negócio um pouco diferente, né? O negócio dos nossos clientes é varejo físico e digital. No nosso caso, uma empresa de tecnologia que oferece tudo o que esse varejista pequeno ou grande precisa para ser bem sucedido no mundo online e físico. Então, eu mencionava para vocês, a gente quando começamos uma década focados numa única coisa, ser a plataforma que melhor e mais simples permite criar uma loja virtual, um e-commerce, e obviamente isso não é tudo, a gente precisava de parceiros e ainda precisamos de parceiros para complementar essa solução. Por exemplo, parceiros de pagamento, soluções de pagamento. Não tem uma única solução de pagamento que atenda o mercado todo no Brasil, né? O Brasil é um continente em si mesmo, então tem soluções que atendem diferentes públicos ou diferentes regiões de uma melhor maneira, então a gente precisa de parceiros de pagamentos. Mesma coisa com logística, até ainda mais crítico, né? A questão geográfica faz que esteja muito fragmentado o mundo logístico, então a mesma coisa, mencionar alguns exemplos, né? Temos de cliente a Shortsco, né? Ou a Weixin, ou a Iesco, ou a Billabong, todas marcas no mundo de moda. Não é a mesma coisa um produto de moda que enviar, por exemplo, produtos para bebês, né? Com a Graco, né? Que tem um produto, talvez, caixas maiores, ou nem falar se estamos enviando móveis, né? Para casa. Então, parceiros logísticos diferentes. Então, essa segunda categoria é muito importante. Depois, ferramentas de marketing. Também existe um monte de ferramentas, algumas bem específicas para um ramo. Então, como você conecta com diferentes CRMs, como conecta com diferentes soluções de vídeo, né, para live stream, entre outras coisas. ERPs também. O mundo de sistemas de gestão está muito pulverizado, né? Tem alguns que são focados em moda, outros são mais focados em para fábrica, né, para produção, para indústria. Então, como você conecta com todas essas soluções para que o e-commerce possa estar integrado com o estoque da fábrica ou o estoque das lojas físicas. Então, aí só mencionando alguns exemplos de parceiros que a gente fala tecnológicos que se plugam com a Nuam Shop e depois a gente ou o nosso cliente diretamente entende o que é melhor para esse momento desse cliente. Então, eu falo esse momento porque esses parceiros, essas soluções podem ir mudando ao longo do tempo do que faz sentido para o negócio, né? Temos clientes que começaram conosco quando eram relativamente pequenos e talvez cresceram ou mudaram dos centros de distribuição. Então, as soluções é um organismo. Então, esses parceiros tecnológicos para nós são muito importantes porque nos dá robustez e a versatilidade que cada cliente precisa. Desses 160 mil clientes, além de ser de diferentes ramos e diferentes geografias, precisam de diferentes soluções, né? Então, essa é uma parte fundamental. Agora, tem outro ponto. Antes da gente passar para outra parte, você tem algum critério, algum processo para selecionar esses parceiros? Porque o que eu entendi é assim, vocês têm um foco muito claro no que vocês querem oferecer. O restante das soluções, vocês buscam parceiros. Parceiro de pagamento, parceiro de logística, parceiro de marketing. Você tem critério ou processo definido para a seleção desses parceiros aí na Nuvem Shop? Sim, boa pergunta. Sim, a gente tem. Como a gente sempre dita como priorizar. Assim, primeiro, a gente, ao longo dos anos, criou um ecossistema onde a gente fala que somos um ecossistema aberto. Isso significa que, justamente, terceiros, como estes exemplos que damos, conseguem se integrar com a Nuam Shop ou até desenvolver soluções que não existem no mercado, mas que podem ser oferecidas para todo este ecossistema de 160 mil clientes e que continua crescendo. Então, nós somos um canal de aquisição para esses parceiros. Ecossistema aberto. Então, a gente tem essa abertura para o ecossistema no geral. Então, temos APIs abertas para que temos documentação para que seja fácil o parceiro se plugar, tem apoio técnico do nosso lado, né? Porque às vezes tem dúvidas ou tem algum problema e a gente ajuda a resolver isso. Então, isso existe. Agora, de fato, temos nesse esquema mais de 2.000 parceiros integrados na Nuam Shop. Agora, nem todo mundo é publicado na nossa loja de aplicativos que a gente fala. Por quê? Aí entram os critérios que você menciona, né? Então, a gente
publica aquelas interações que realmente estão muito boas, porque as interações não são binárias, né? Não é está ou não está integrado. Pode estar integrado, mas a interação ser muito fraca. Então, garantir que a interação seja muito boa, ter avaliações de clientes para garantir que o próprio cliente está falando, olha, esta interação está resolvendo a minha necessidade, então coloco 5 estrelas, né? Então tem a ver com isso também. E em alguns casos a gente define condições comerciais que a gente quer trabalhar junto com o parceiro, né? Então tem aí um fluxo que a gente trabalha internamente, que a gente tenta dar visibilidade para os parceiros de quais são as etapas, quais são as condições que tem que cumprir para que a gente possa dar mais exposição para esses parceiros, né? E geralmente os parceiros chegam até nós. Por quê? Porque o que eu falava, a gente é um canal de aquisição, então somos cada vez mais interessantes porque cada vez somos maiores. Mas, às vezes, a gente escuta o nosso cliente. Vamos supor que o cliente está falando sempre da mesma solução, que a gente talvez ainda não tenha integrado. Aí a gente falamos, olha, isto que estamos mais falando, a melhor alternativa é com esse parceiro, vamos falar com esse parceiro e ver se tem interesse em trabalhar conosco, né? E se integrar conosco. Então, aí também sempre ouvir o cliente, o que pode mudar a prioridade de a quem priorizamos para trabalhar conosco. E um ponto a mais que queria mencionar, eu mencionei, né? Durante a primeira década, foco no e-commerce e nos últimos 4 ou 5 anos começamos a desenvolver nossas próprias soluções de nuvem pago, nuvem envio, nuvem marketing, o PDV. Isso, em algum ponto, os nossos parceiros podem enxergar como concorrência, porque, de fato, ou seja, agora o cliente tem mais uma opção de pagamento, mais uma opção de CRM, etc. O que a gente fala o que a gente está fazendo é aumentar o tamanho do bolo, né? Aumentar o tamanho da pizza. Então, o nosso intuito é que todos os parceiros continuem crescendo em valores absolutos. É verdade que o mercado é dinâmico. Mas onde a gente faz isso? É naquelas coisas que todo mundo precisa. Todo mundo precisa cobrar, todo mundo precisa enviar os produtos, ou quase todo mundo, né? Produtos digitais não, mas são exceções. Todo mundo precisa de uma estratégia de marketing, todo mundo precisa dar atendimento via WhatsApp para os clientes. Então, mas o ponto importante, que é muito importante aí, também conectando com a tua pergunta, regras claras. A gente é claro com o nosso parceiro. A escolha do cliente. Se o cliente não quer utilizar a nossa solução de pagamentos por X motivo e quer utilizar algum outro do mercado, vai ter esse ecossistema aberto, né? E isso tem funcionado muito bem, principalmente para o nosso cliente, mas também os parceiros, de novo, não deixam de trabalhar conosco, porque se a gente estivesse com regras pouco claras ou a gente está tirando os parceiros do show, aí começa a ser um pouco mais difícil, mas é um ecossistema que vale a pena para o parceiro estar e principalmente é bom para o nosso cliente. Muito bem. E essa visão de vocês, ela está muito conectada com a visão de grandes players da China e até dos Estados Unidos, né? De criação de ecossistema, e é como você falou, vocês não estão criando concorrência, vocês estão aumentando a pizza ou o bolo, então dá para ficar, vai ser bom para todo mundo, desde que todo mundo tenha competência, tenha seriedade na entrega. Então acho que vocês estão com a visão certíssima e bem conectadas aí com as tendências mundiais. E agora falando de parceria estratégica do ponto de vista do cliente de vocês, é um olhar um pouco diferente, né? Sim, é um olhar diferente, mas o que a gente faz no final das contas tem a ver com o ecossistema de parcerias estratégicas que o nosso cliente faz. Só antes de passar para esse ponto, e na verdade ficar aí no meio, outro tipo de parceiro muito importante para nós e para o nosso cliente também são as agências. Quando eu falo de agências, estou falando de agências de marketing que ajudam na parte de mídia paga, por exemplo, de performance, ou agências focadas mais em SEO, né, toda a parte de posicionamento orgânico no Google, que dependendo do ramo é mais ou menos importante, mas muitas têm essa necessidade. Agências de desenho, ou seja, permite, como eu falava, com autonomia, criar teu próprio layout sem necessidade de conhecimentos técnicos, sem necessidade de envolver uma agência. Tem essa autonomia. E realmente tem um layout espetacular, com o DNA da marca. Agora, às vezes, o cliente não tem tempo para isso, ou o cliente quer fazer algo muito mais sofisticado, muito mais sob medida, aí entra nas agências de design que podem fazer esse trabalho, porque a plataforma também é aberta por esse lado. Então, agências de marketing, de SEO, de design, de desenvolvimento, mencionar um exemplo, às vezes, casos muito raros, mas às vezes uma empresa maior tem um ERP próprio
né, que não existe no mercado, que desenvolveu internamente pela complexidade do negócio, precisa conectar esse RP com o webshop. E aí a gente pode trazer uma agência que faz esse trabalho de conexão. Então, todo esse ecossistema, que hoje temos mais de 1.000 agências trabalhando conosco só no Brasil, também é fundamental. Agora, indo para o lado do lojista, né? Então, como lojista, você tem, como falamos, né? Você pode ter seus sócios, seu time, mas você não vai fazer tudo internamente. Ou vai ser difícil fazer tudo internamente, ainda mais no início, né? Conforme vai passando o tempo, talvez tenha algumas coisas que você começa a querer internalizar. Vou dar alguns exemplos agora. Mas, assim, se eu tenho meu negócio, vamos supor, não um negócio do zero, mas também um negócio que já vende, sei lá, 50 milhões de reais por mês. Vamos colocar algo no meio. Negócio que vende 1 milhão de reais por mês em todos os canais. Eu tenho uma loja física, eu tenho meu e-commerce para vender de maneira direta ao consumidor também, e tenho um pouco de atacado. Vamos supor esse cenário. Eu sou uma marca do mundo de moda. Então, primeiro, vou ter minha loja física. Talvez está na rua ou talvez está num shopping, né? Se está num shopping, você tem aí um parceiro importante que é o shopping mesmo, né? O que esse shopping vai trazer para você. Depois, pensando mais, obviamente tem teus fornecedores. Tus fornecedores você tem que enxergar como parceiros estratégicos. Às vezes você não tem fábrica própria, mas se tiver, você tem que comprar insumos. Então, em algum ponto você tem fornecedores. Então, isso é fundamental, né? Pensando em ter um produto de qualidade, ou se é uma revenda também, ter os fornecedores que vão te garantir a entrega dos produtos em tempo e forma. Então, ontem estava num evento que se chama Casa Moda, que acontece em São Paulo, para marcas justamente de moda, principalmente multimarcas que vendem e as marcas aí vendendo para as multimarcas. E uma das coisas que falavam é o negócio está na compra, né? Você fazer a compra certa, a curadoria certa de produtos ou os insumos certos para a qualidade do produto. Então, não pode ignorar essa parte. Beleza. Agora, depois, pensando no e-commerce, um parceiro mas como eu contava, pode ser com as nossas próprias soluções ou às vezes pode precisar de um terceiro, né? Um CRM em particular, um meio de pagamento particular, etc. Então, tem que ter aí o pacote, vamos falar assim, das soluções básicas, que na verdade é o e-commerce, pagamentos, logística e CRM, certo? Isso é fundamental. Agora, isso sozinho não vai resolver tudo. Vai garantir você ter um melhor motor para tirar o máximo do investimento que você vai fazer. E quando eu falo de investimento, é aí olhando o funil, um passo acima do funil. Qual é? Gerar visitas no e-commerce. Então, aí você pode fazer isso internamente, vai trabalhar com parceiros, como eu mencionava, pode ter uma agência de marketing que te ajuda com essa frente. Marketing, performance marketing é um trabalho bastante técnico, tem uma parte de marca, mas é um trabalho técnico, então tem que garantir que você tem ou alguém internamente que saiba fazer isso muito bem, e não é fácil, ou encontrar agência que realmente saiba fazer isso também muito bem. Às vezes não tem certeza e tem que testar, né? Mas é importante dar certo nisso. Aí uma regra geral é que você deveria estar investindo em mídia paga entre um 5 e um 10% da receita que você quer gerar no e-commerce. Então, se você quer gerar 100 mil reais, tem que investir pelo menos 5 a 10 mil reais por mês em marketing. Obviamente não tem nada garantido, né? E obviamente tem exceções. Eu conheço marcas que investem o 20, 30% da receita. Tem que ter uma estratégia por trás, depende do teu ticket médio, depende da tua margem, tem um monte de variáveis. Então, estou falando em linhas gerais. E também conheço exemplos onde 1% da receita, que talvez por trás da marca tem alguma, talvez o fundador, fundadora, tem uma pessoa que está muito bem conectada, que tem uma presença em mídias sociais forte e que consegue com isso gerar um tráfego orgânico no e-commerce. Então, obviamente tem exceções. Mas voltando para parceiros, precisa aí de uma agência de, muitas vezes, de marketing. E depois também não falamos de, seguindo na linha de tecnologia, agora vou fazer um resumo porque estou falando um pouco de tudo, mas em tecnologia também, se teu negócio, o negócio que eu falava, né? Temos loja física, e-commerce, um pouco de B2B ou atacado, possivelmente a gente já precise de uma ERP para gerir os diferentes canais, manter o estoque sincronizado com o e-commerce, talvez precise de conectar com a fábrica, se tem fábrica. Quem não tem fábrica, hoje
com uma Nubank Shop resolve, porque você consegue ter o PDV na loja física e ter todo o estoque sincronizado, uma única base de clientes, etc. Então, e depois tem uma parte a mais importante que a gente vê cada vez mais, né? Eu falei de canais de aquisição, falava de mídia paga, falava talvez algo orgânico, mas depois tem duas partes, muitas vezes os influenciadores, que aqui cada vez mais não são os grandes influenciadores, não são os quanto mais seguidores tem, melhor. Não, tudo o contrário. Assim, pode ter uma estratégia de marketing onde faça sentido, não estou falando que não. Mas depois, os micro-influenciadores, e estou falando às vezes talvez de até 3.000, 5.000, 10.000 seguidores, que é relativamente baixo para influenciador, geram resultado muito bom para as marcas. E aí a estratégia é muito mais pulverizada, né? Talvez não trabalha com um, dois, talvez trabalha com 10, 20 ou até mais, talvez dezenas. E de novo, é tudo testar, e é tudo tem que ter uma estratégia holística, mas aí também essas pessoas são fundamentais. E aí nessa linha, para mim, o melhor é olha para teus clientes, olha para quem já é cliente de você. Aí pode estar teus parceiros estratégicos. Quem já compra, quem já acredita na tua marca, no teu produto, na tua história. As pessoas que te dão feedback do teu produto. Olha para aí, porque talvez tenha aí pessoas-chave que vão te ajudar a criar uma marca mais forte, que as pessoas conheçam mais portas para fora, ou pelo menos no início podem ser fundamentais. E até conto um exemplo disso. A gente está num momento de expansão, né? E hoje o foco, embora a gente continue ajudando os pequenos, porque até temos um plano de graça para isso, para quem está apenas começando. Hoje o foco está principalmente em que são marcas que já vendem na casa de centenas de milhares de reais por mês ou até milhões. Nossos maiores clientes no e-commerce vendem 50.000 pedidos mês. E dando um exemplo sobre isto, conhece a marca Shorts Co, aqui em São Paulo? Bom, eles hoje têm 20 lojas físicas. Começaram há 12 anos atrás. E o e-commerce, justo ontem falei com os fundadores, né, o Michel e o Alexandre. Eles começaram o e-commerce na pandemia, por necessidade, um dos tantos casos que a gente viu na pandemia, e começaram na Nubank Shop, mas começaram sozinhos, nem falaram com a gente. Eles já tinham aí umas 7 lojas físicas em 2020, e montaram o e-commerce, mas o foco deles nunca foi o e-commerce, embora vendiam. E aí, em um momento, a gente, quando nos últimos anos começamos a olhar mais Nubank Shop Next, a gente falou, ok, vamos buscar marcas que hoje já estão consolidadas no e-commerce ou no varejo físico para ver se podemos ajudá-las e que venham para Nubank Shop. Mas também olhemos dentro de casa quais são as marcas que talvez ainda não vendem muito, mas que têm muito potencial. E aí foi quando a gente chegou até Shorts, né, que a gente nunca tinha falado com eles até o ano passado. E a gente falou, olha, essa marca tem 20 lojas físicas, está crescendo para caramba, vamos falar, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho juntos, criamos um case e estamos fazendo muita coisa juntos. Então, um exemplo de olhar primeiro dentro de casa, parceiros estratégicos. E por último, algo que cada vez funciona mais, e não só na moda, mas em outros segmentos, é colaborações, né? Ou collabs, né? Como se fala. Colaborações de marcas. Então, conceitualmente é o seguinte, se eu tenho um produto que sou muito bom, tenho uma audiência, e eu enxergo outra marca que tem um produto que não concorre com o meu, mas que fala mais ou menos para a mesma audiência, por que a gente não fazer um trabalho em conjunto, onde, no final das contas, fazemos uma proposta mais interessante porque conectamos produtos e, ao mesmo tempo, podemos ampliar a nossa audiência porque compartilhamos uma audiência, mas obviamente não chegamos para todo mundo, né? Pensando nessas marcas. Então, isso é algo que funciona cada vez mais. Então, eu sei que falei de muita coisa, Daniel, mas em resumo, eu acho que a gente, assim, pensando num negócio de varejo, tem que olhar para parceiros fundamentais que te ajudam para ter um produto que realmente te diferencia, né? E conseguir entregar isso para a tua audiência. Parceiros tecnológicos, né? Que te permitem não só vender online, mas conectar os diferentes canais de venda e fazer isso com a maior eficiência possível, né, para maximizar o retorno do investimento. E depois tem mais dois, parceiros que te complementam em termos de conhecimento, né, como uma agência de marketing, que talvez você fala, eu não quero ter isso internamente, eu não sei nem contratar esse tipo de perfil. Vou e testo como agência. E então, parceiros que te complementam em conhecimento, de alguma maneira terceiriza essa questão. E depois, parceiros que te ajudam a chegar a novas audiências, que seja através de teus clientes, microinfluenciadores ou outras marcas
que compartilham audiência e não necessariamente são concorrentes, né? Então, resumidamente, eu pensaria nesses 4 perfis de parceiros que fazem parte do teu ecossistema do teu negócio, né? Agora, pensando, tem mais um que é de investidores, né? Também, assim, tem negócios de todo tipo. Eu conheço empreendedores que nunca captaram capital, foi com um dinheiro que pouparam no início, com o próprio lucro, fizeram crescer um negócio ao longo do tempo e são super bem-sucedidos. Então, não tem sócios, não tem parceiros estratégicos por aí. Tem outros que acabam sendo comprados por parte de um grupo ou uma participação minoritária de alguma pessoa ou de alguma empresa que é chave para eles, né? Pensando em conhecimento, em networking, né? Pessoas que podem te abrir as portas para algum negócio. Então, também tem que pensar por esse lado, né? E não necessariamente é por uma necessidade financeira, é mais justamente estratégica de como te abrem as portas, de como podem te abrir conhecimento que de outra maneira seria muito difícil acessar. Muito bom. Acho que você conseguiu trazer aí para quem está nos ouvindo uma visão muito interessante de parceria, que na verdade muito empresário chamaria de fornecedores, o que vocês chamam de parceiros, e eu acho que isso é uma diferença sutil, mas extremamente importante ali, no sentido de você olhar para esses que você contrata e que você pode chamar de fornecedor, olhar como parceiro, porque o parceiro é aquele que você pode crescer com ele e ele crescer com você. Eu acho que esse olhar da troca e olhar de você conseguir selecionar bem os seus parceiros de acordo com o seu momento, de acordo com a cultura da sua empresa, de acordo com o seu segmento, de acordo com a sua maturidade digital, por exemplo, é importante. Muitas vezes você olha o seu concorrente que tem um parceiro que oferece para ele uma solução e você acha que vai ser bom para a sua empresa, às vezes não é, porque a empresa do seu concorrente pode estar num outro momento, pode ter uma outra cultura. Então eu gosto muito disso que você traz, de olhar para os fornecedores de serviços e soluções como parceiros, porque eu acho que daí sim você vai conseguir extrair o melhor deles e, mais importante, você ter consciência de que para cada empresa o parceiro vai ser diferente. Não existe uma solução que seja a melhor para todo mundo. Eu acho que você, como empresário, empreendedor que está nos ouvindo, tem que olhar para cada fornecedor seu ali, seja de solução de tecnologia, seja de marketing, seja de meio de pagamento, seja de logística, você olhar para cada um deles e ver se ele faz sentido ali para o seu momento, para a sua cultura, para o seu segmento. Então, acho que o Ale trouxe aí uma bela visão para quem está ouvindo de como tratar essas relações que a gente, como empresário, tem no dia a dia, sempre com o olhar da parceria, sempre buscando o melhor resultado para ambos. Acho isso muito importante, Ale. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Acho que foi bem rica essa sua visão. E aí você trouxe ali segmentos de parcerias que são realmente fundamentais para o lojista brasileiro. É bom a gente ter sempre em mente que existem vários tipos de soluções no mercado para cada um. Qual que é a sua visão hoje do varejo brasileiro, especialmente do e-commerce? A gente sabe que o e-commerce está ali na casa dos 15% do varejo, de maneira geral, comércio eletrônico, mas está só crescendo. Como é que você vê esse crescimento? A gente está com um e-commerce já bem consolidado, estamos usando as melhores soluções já no dia a dia, ou tem muito espaço ainda para crescer e para desenvolver? Legal. Desculpa, Daniel, um ponto que, te ouvindo aí no final, eu queria conectar antes de ir para a tua pergunta. Eu acho que toda empresa tem fornecedores e tem parceiros. O que diferencia na verdade, tem a ver com o que é mais importante para você, para o teu negócio, né? Se para você o teu produto é fundamental, é algo que te diferencia mesmo, então os teus fornecedores dos insumos ou desses produtos precisam ser enxergados como parceiros, né? Um fornecedor de internet, obviamente, sem internet não trabalha, mas é algo mais básico, né? Por colocar um exemplo assim simples. Então, acho que essa forma de diferenciar, se enxergar como fornecedor ou parceiro do teu negócio, né? Muito bom. Mas indo para a tua pergunta, então, realmente, quando começamos a Nuam Shop, há 15 anos atrás, o e-commerce era menos de 1% das vendas do varejo, né? Antes da pandemia estava em 5%, pós-pandemia 10%, e como você falou hoje, está na casa do 15%. Ainda estamos no começo, porque quando a gente olha Estados Unidos, está acima de 20%, a Inglaterra está em torno de 30%, mas quem lidera realmente é a China, que está em 50%. Ou seja, de todas as vendas do varejo da China,
50% é online. Então, a gente está indo nessa direção. Obviamente vai levar alguns anos chegar até lá, mas sem dúvidas vai acontecer. E o que precisa acontecer, como vamos chegar lá? Por um lado, eu acho que cada vez existe, eu falo cada vez mais, parece ridículo, mas ainda nem todo mundo entende a importância de vender online e de vender online de maneira direta ao consumidor, né? Que é outra coisa, né? O e-commerce nasceu principalmente através dos marketplaces. Ainda os marketplaces são uma fatia bem importante do online, mas essa tendência está mudando. Ou seja, cada vez mais, nós como consumidores, queremos saber de quem estamos comprando. Qual a marca por trás? Qual a missão da marca? Qual a história? Conectamos com as pessoas que estão por trás da marca. Queremos saber como é feito o produto. Obviamente, não aplica para todas as categorias, nem para todas as audiências, mas é algo que cada vez tem mais peso. E isso faz com que as marcas também queiram falar de maneira direta ao consumidor, onde tem mais controle, tem um relacionamento direto, consegue construir um negócio mais saudável no longo prazo. Então, indo na tua pergunta, o que falta é que seja cada vez mais simples montar um e-commerce, que seja cada vez mais simples. E isso hoje realmente é muito simples, aí não está o gargalo principal. Que seja cada vez mais simples ter um negócio bem sucedido no e-commerce. Que seja cada vez mais fácil gerar visitas no e-commerce, ter uma boa experiência, isso hoje está bem resolvido, né, para o consumidor, e que seja a marca competitiva. Essa parte é importante. O que significa que a marca seja competitiva? Eu sempre dou um mesmo exemplo, né? Imagina que quer comprar o produto não melhor, mas para ser diferente, né? Este relógio de areia, né? Então, vamos supor que eu procuro por esse relógio de areia no Google, chego para um marketplace e eu posso comprar este relógio de areia em 6 parcelas sem juros, e eu compro hoje e chega para mim amanhã de manhã, tem? Grátis. Mas falo, mas eu adoro esta marca. Eu quero comprar, eu quero ver se tem e-commerce. Procuro a marca no Google, no Instagram, onde vamos supor que tem e-commerce. Hoje a maioria das marcas ainda não tem e-commerce próprio. Então, esse é outro ponto. Então, mas vamos supor que tem o mesmo preço. Não está nem mais caro nem mais barato. Mas não tenho 6 parcelas em juros. E em lugar de chegar amanhã de manhã, chega quinta-feira da semana que vem e tenho que pagar pelo frete. Eu posso adorar essa marca, mas as chances de eu comprar para essa marca diretamente são baixas. Então, parte do que a gente está fazendo no M-Shop é como levamos essas economias de escala para as médias e pequenas empresas também, né, que possam concorrer com os grandes marketplaces e varejistas. Conforme todo isso vai melhorando, melhora toda a rede logística, melhoram as condições de pagamento, melhora a experiência de compra e as marcas oferecem essa experiência de compra de maneira direta, tudo isso vai fazer que o e-commerce consiga evoluir ainda mais. E sem dúvidas, Brasil, além do realmente Brasil, a gente olha a América Latina, né, principalmente. E Brasil realmente é um mercado sofisticado, no sentido que está evoluído, né, em termos de pagamento. Logística, nenhuma outra geografia da América Latina tem o desafio do Brasil, né? Então o Brasil é mais complexo por esse lado também, o que também traz muitas oportunidades, porque a gente já vê isso no mundo do varejo físico, né? Quantas marcas que são super reconhecidas em alguma região do Brasil e que em outra região ninguém conhece, né? Alguma marca do Nordeste que é super forte e em São Paulo ninguém conhece, ou o contrário, né? Então, isso obviamente gera oportunidades e o mercado é tão rico, tão grande, que existe espaço para todos, né? Isso é muito interessante. Uma empresa argentina ou chilena, ou às vezes até mexicana, mesmo o México tendo uma economia muito forte, olha para o mercado local, mas também está olhando para fora, né? No Brasil acontece menos, mas não é porque no Brasil tem menos ambição. Às vezes te falam, o brasileiro tem pouca. Não, nada disso. Tem tanta concorrência, o mercado é tão difícil e tão grande ao mesmo tempo no Brasil que tem que estar olhando para você ser muito competitivo, talvez nem no Brasil, alguma região do Brasil, né? Um pouco o que acontece também nos Estados Unidos. Então, enfim, aí, resumidamente, acho está acelerando, mas ainda estamos no início e acho que é o momento de colocar um pé e começar a desenvolver esse músculo do e-commerce. Falo desenvolver porque dou um exemplo. Tem uma marca da Argentina que foi dos nossos primeiros clientes mesmo, que é uma marca de vestidos.
se chama Natália Antolini. Eu conto este caso, embora não é do Brasil, eu conto este caso porque é interessante o seguinte. Imagina, começaram conosco em 2011, 14 anos atrás, vendendo vestidos de festa, ticket bastante alto. Quando eles lançaram, ninguém comprava, eles tinham loja física, mas ninguém comprava, mas era uma vitrine online. Eu, ano passado, entrevistei a fundadora da marca e perguntei, olha, hoje você tem um e-commerce e tem lojas físicas, tem algo de atacado, quanto representa o e-commerce das tuas vendas? Me falou, é o meu melhor canal. Hoje é 40% das minhas vendas. Então, quem hoje tem zero no e-commerce, coloca o primeiro pé. Não, não, não vai ser necessariamente fácil, mas tem que começar a desenvolver esse músculo e porque é para onde está indo. Não que o físico vai morrer, tudo o contrário. A gente vê um monte de clientes nossos que começaram 100% digital e estão abrindo lojas físicas, né? A Shopee, por exemplo, uma marca que começou 100% digital, abriu uma loja física este ano. Então, tem que olhar o e-commerce como uma parte importante do teu negócio que consegue jogar com os outros canais, até mesmo quem fabrica, né? Quem tem indústria, que só vendia de maneira atacado e colocou um pezinho varejo físico e tem medo de começar a entrar no e-commerce porque começa a concorrer com teu cliente do atacado. É o que está acontecendo. A indústria está indo também vender de maneira direta ao consumidor e, ao mesmo tempo, tem que manter os clientes ou multimarca ou atacado. É, para mim, a analogia do que eu falava sobre nós com os nossos parceiros tecnológicos. Embora temos a nossa solução de pagamentos, a gente está aumentando o tamanho. E tem coisas que os nossos parceiros vão entregar melhor que a gente. E para esse nicho, para esse público, eles vão ser melhores. Então, todo mundo pode ganhar. Então, eu acabei falando de vários assuntos, mas que acho que pode, dependendo o chapéu de cada um que nos está ouvindo, pode ser interessante. Espero. Com certeza, quem está nos ouvindo aí vai estar tendo uma bela visão do comércio eletrônico brasileiro, das dificuldades, dos desafios. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é que das milhões de lojas que a gente tem no Brasil, apenas um percentual pequeno tem uma operação online hoje. E dessas que têm uma operação online, poucas são as que têm uma operação online própria, em que ele faz o direto para o consumidor. Então, a oportunidade está aí, como você falou, o comércio eletrônico é para você ir ganhando musculatura, você tem que começar, tem que investir na sua estratégia online, porque realmente é uma maneira de complementar o seu desempenho em loja física. E já tem gente fazendo o contrário, começa no online, vai para o físico, então realmente esses dois mundos têm que conviver. E empresas como a Nuvem Shop ajuda muito nesse processo de você digitalizar e entrar no comércio eletrônico. Você falou algumas vezes sobre a visão que você tem sobre as vendas diretas ao consumidor. Você acha que isso é um caminho importante. Inclusive, vocês vão fazer um evento específico disso, né? Esse ano, D2C Summit, não é? Em outubro, se eu não estou enganado? Isso. O 30 de setembro e 1º de outubro, 2 dias no Distrito Anhembi, em São Paulo. Esperamos mais de 5.000 pessoas. E justamente a gente está falando de D2C Summit, que é este conceito de venda direta ao consumidor, que, de novo, venda direta ao consumidor não é só online com e-commerce, é quem tem loja física, por exemplo, né? Você está aí direto falando com o teu consumidor, teu cliente, e a gente justamente está fazendo esse foco porque acreditamos, de novo, não é que o marketplace não funciona, não é que atacado não funciona, mas quando você olha o mix dos teus canais, tem que garantir que uma fatia expressiva esteja na tua mão, no teu controle de maneira direta ao consumidor, né? Então, este evento, justamente, que vai ter mais de 100 atrações nesses 2 dias, a gente procura conectar a comunidade de marcas do mundo do varejo, de todos os ramos, que estão desenvolvendo esse músculo de venda direta ao consumidor. E esperamos que seja não só um espaço de conteúdo muito rico, mas também de atividades e de uma comunidade cada vez mais forte no Brasil. E esse evento, ele vai ter palestra, workshop, vai ter expositores? Sim, vão ser mais de 100 atrações, com palestras, workshops, eventos mais de comunidade, de troca entre as pessoas. Vamos colocar também muitas pessoas que têm experiência com varejo mesmo, falando de varejo. Então vai ter um pouco de tudo. Algumas das pessoas que já estão confirmadas são João Branco, a Fabi Justus, o João Jota, a Letícia Vaz, enfim, várias pessoas que vão estar aí dividindo conhecimento e trocando aí com toda a comunidade. Então,
vai ser o primeiro de muitos que iremos fazer aí nos próximos anos. Legal, legal. A gente vê que o mercado de eventos voltou com tudo, especialmente depois da pandemia, que deu aquela parada. Eventos hoje realmente voltou a ser algo fundamental. Esse evento aí, o D2C Summit, promovido pela Nuvem Shop, é uma boa oportunidade para o lojista que está nos ouvindo realmente se conectar com as novas tendências de comércio, não só o comércio digital, mas de maneira geral, aí, com muita palestra, um evento muito bom. Queria aproveitar também para falar de um evento nosso que a gente está realizando em outubro aqui em Brasília, Lê. É um evento mais voltado para discussão institucional. A gente fala com líderes e especialistas do setor para debater políticas públicas e desafios do varejo. É o 7º Fórum Nacional do Comércio, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, aqui em Brasília. Quem quiser saber mais desse evento, só acessar ali cndl.org.br/fórum. O tema do evento é Novas Fronteiras da Política e dos Negócios. Não deixem de acompanhar e buscar mais informações no site. Muito bom, Ale. A gente já está encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu falar muito sobre a importância das parcerias, as oportunidades do e-commerce brasileiro. Eu queria pedir para você deixar aí um recado para o lojista brasileiro que ainda não está aproveitando da melhor forma possível o potencial do comércio eletrônico. Qual que é a dica, qual que é a inspiração que você pode deixar aí, o encorajamento para o lojista que realmente às vezes fica um pouco receoso, não sabe para onde ir com relação ao comércio eletrônico? Como é que você poderia ajudar? Para quem está ainda com essa dúvida, eu sempre falo, né? Pensa em grande, mas começa pequeno. Então, tenha ambição de vender o teu produto de maneira online, de maneira direta ao consumidor para o Brasil todo, mas começa dando o primeiro passo, vendendo talvez na tua cidade ou até no teu estado, sendo competitivo aí. A maioria já deve vender de alguma maneira online. Talvez não com e-commerce próprio, mas vende ou pelas mídias sociais, ou vende pelo WhatsApp, envia link de pagamento. Então, isso é um primeiro passo para começar a vender online. Mas, de novo, se não tem o conhecimento, não tem a oportunidade de parar para adquirir esse conhecimento e não tem ninguém internamente no teu time, tenta olhar primeiro se alguém do teu time quer dar esse primeiro passo. Às vezes, pessoas mais novas tem isso muito mais natural, então veja se tem essa pessoa internamente, em lugar de pensar em contratar alguém, veja se alguma agência pode te ajudar, né, para dar esse start. E de novo, hoje é muito mais simples do que antes. Não precisa pagar milhares de reais, nem muito menos dezenas de milhares de reais. Antes era desse jeito, hoje dá para começar rápido, fácil, e começa fazendo as primeiras vendas, né? Começa compartilhando para teus clientes no mundo físico que agora tem e-commerce. E vai errar, mas de novo, eu enxergo desse jeito, né? Tem que desenvolver esse músculo. Você não vai ficar com um músculo gigante de um dia para outro, né? Tem que ir aos poucos, né? Tem que ir aos poucos. Quando você olha para trás, o exemplo que eu falava é que passou de 0% das vendas a 40% no e-commerce. Então, eu acho que todo mundo precisa começar a fazer esse exercício. Muito bom. Alejandro, obrigado aí por compartilhar com a gente seu conhecimento, sua história. Parabéns pela trajetória da Nuvem Shop. Realmente é uma empresa que não nasceu no Brasil, mas ela já é muito brasileira. A gente sabe o tanto que vocês têm ajudado o comércio brasileiro. Esse tipo de ferramenta é fundamental para a gente democratizar o acesso ao e-commerce das pequenas empresas. E pode deixar aí seu recado final para quem está nos ouvindo, quiser deixar seus contatos, quiser promover aí o evento, fique à vontade. Claro, obrigado. Bom, prazer, como você falou, né? Nascimos na Argentina, mas hoje é empresa brasileira, né? Pegou a nacionalidade brasileira. E, bom, .com.br, já quem não começou pode começar por lá. A gente tem um time de suporte espetacular. Temos também cursos gratuitos que te ajudam para dar esses primeiros passos. Então, realmente é simples e rápido para iniciar. O D2C Summit, podem procurar no Instagram. Também a gente tem aí o evento para quem quiser participar. A gente abriu os primeiros lotes de ingressos para os 2 dias. E quem quiser me acompanhar pode ser pelo LinkedIn ou também pelo Instagram, @soy_alevasquez. Isso aí de trocar, continuar o diálogo por lá também. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Conversamos hoje com o Alejandro Vasquez, presidente e cofundador da Nuvem Shop, uma plataforma de e-commerce que é líder na América Latina. No site deles você tem curso gratuito, tem planos também gratuitos para quem quer começar no e-commerce. Vai lá acompanhar e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas!
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir esse e outros conteúdos de interesse, acesse varejasa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por Varejo SA Podcast para nos encontrar.